Bom dia, irmãos, irmãs. A graça do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, esteja sobre todos nós nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quero ler 2 versículos no livro de Provérbios e depois um versículo no Evangelho segundo São Lucas. Nós meditamos nesta manhã numa temática que há algum tempo me inquieta o coração, que às vezes ocorre na nossa vida certas coisas que não estavam nos nossos planos, e quando a gente reflete sobre isso, a gente percebe que isso é muito mais frequente e muito mais comum do que a gente pensa. O livro de Provérbios, capítulo 16, os versos 1 e o versículo 9. O coração do homem, da mulher, do jovem, da jovem, do adolescente, da adolescente, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o versículo 9, nesta mesma linha, complementa: o coração humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, naquele episódio quando o anjo anuncia a Maria que ela seria mãe do Salvador, diante daquele anúncio, diante daquela mensagem, Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra ou conforme os teus planos. Que se cumpra em mim. Nunca se falou tanto na nossa época em planejamento, a importância, a necessidade de planejar. Principalmente as empresas, as organizações, as instituições, que planejamento é uma questão de sobrevivência. Ou você se planeja, ou você desaparece, ou você é excluído do mercado, ou você é eliminado. A concorrência simplesmente lhe suplanta. E também a nível pessoal, nunca se falou tanto na necessidade da gente se planejar. Alguém disse que falha no planejar é plano para falhar, né? E é verdade, quando você não planeja, quando você não se organiza, inevitavelmente os nossos planos estão sob sérios riscos. Contudo, no nosso relacionamento com Deus, acontecem coisas totalmente fora do plano, coisas totalmente não planejadas, e que mudam e colocam os nossos planos, os nossos alvos, os nossos objetivos totalmente de cabeça para baixo. A Bíblia está repleta de histórias assim, de episódios em que as pessoas foram profundamente marcadas pelo inusitado, pelo inesperado, e tiveram que lidar com essa situação não planejada, não desejada, não imaginada, mas tiveram que lidar e enfrentar essas situações. Por isso que eu estou começando a história de Maria. Aliás, esta semana é o Dia Internacional das Mulheres, né? Então, começamos com a Maria. Como alguém até lembrou que, e a gente nunca deve se esquecer disso, que mais da metade do mundo são mulheres. Mais de 50% da população mundial é composta de mulheres. E a outra metade é nascido de mulher. Então, respeita as mulheres, né? E alguém acrescentou que as mulheres vão dominar o mundo. Isso só não aconteceu porque elas não decidiram qual roupa usar no dia. Mas que vão dominar, vão. Pode ter certeza. Mas voltemos aqui vamos falar sério agora, né?
A história de Maria, por exemplo, a história de Maria é a história de um acontecimento inusitado. Maria estava namorando José, noiva do José. Talvez um adolescente, porque naquela época se casava na adolescência. Talvez 15, 16 anos por aí, não mais tarde do que isto. E a Maria, noiva do José. E talvez a Maria planejando como seria a família, como seria a casa, onde iria morar. Afinal, ela ia casar com um carpinteiro. E talvez ela, conversando com José, dissesse: José, eu quero que você faça os móveis da nossa sala. Não pode ser de MDF, nem MDP, nem aglomerado. Tem que ser madeira maciça, José. A cozinha, José, eu quero assim. Talvez, aproveitando a condição do carpinteiro, a sua habilidade. E havia uma história, uma tradição que José era um excelente, um exímio carpinteiro. Então talvez a Maria, sonhando, planejando a vida, conversando com José como seria a casa, imaginando os filhos, imaginando, traçando os seus planos, os seus sonhos. E um dia bate à porta da casa de Maria um anjo. E este anjo pergunta: Dona Maria está? E a Maria vai atender. E o anjo diz: Maria, eu vim dizer para você que você vai ser mãe do Salvador. Você vai ser mãe do Redentor da humanidade. E a Maria quase cai de costas com esta notícia. Mas como? Eu nem casada estou. Sim, mas você vai ser mãe e vai ficar grávida. Maria, se fosse cearense, ela dizia: vixe Maria, né? Como é que isso acontece? Como é que isso pode acontecer? Diz: vai ser assim. E ela diz: então que seja. E os meus planos de casar, os meus planos de ter uma família, de repente tudo aquilo subverteu-se, foi por água abaixo. E Maria agora, grávida, a barriguinha começa a crescer. Como é que eu conto para a mãe? A mãe é geralmente a primeira pessoa que vai saber nessas circunstâncias, né? O pai é o último a saber. E o noivo, então, misericórdia, o José foi o último dos últimos a saber. Como contar? Como administrar essa situação na família? E a reputação? E o casamento? Tanto é que o José diz: rompeu o noivado. José diz: vou embora. Isso é vergonhoso, inaceitável. E o José estava arrumando uma mala, morto de vergonha para ir embora. Foi preciso uma intervenção divina para convencer o José que não era aquilo que ele estava pensando. Mas Maria teve que enfrentar um transtorno, talvez a vizinhança, os familiares, para lidar com aquela situação. Porque Maria ouviu o anjo, mas as familiares não ouviram. Acho que a mãe, os avós não ouviram o anjo. E como é que Maria vai convencer que ela estava sendo verdadeira? Essa subversão de planos que acontece na vida de Maria. E ela diz: então, Senhor, se é teu, que venha. Se é da tua vontade, então vamos em frente. Mas não é só Maria que enfrentou essa subversão de planos. Há muitos outros personagens bíblicos, mas eu quero me deter rapidamente em alguns. O caso de José, um adolescente, sonhador, cheio de planos, mas jamais pensava que um dia ele sairia da sua terra e iria para o Egito. E de repente ele se vê lançado numa história
que ele não causou, que ele não planejou, que ele nunca imaginou, que nunca passou pela cabeça dele, mas José de repente é levado, vendido pelos seus irmãos, e é vendido, e vai parar no Egito, vendido como escravo, trabalha na casa de um general, de repente é envolvido naquela história de assédio. Ele não imaginava tudo aquilo, aquele turbilhão na cabeça desse menino, 16 anos, 17 anos no máximo. Aquele turbilhão, e vai parar na cadeia, e passa 12 anos na cadeia, pagando por um crime que ele não havia cometido. E como é que está a cabeça desse menino, desse jovem? Mas um dia Deus o tira de lá, da prisão, e o coloca no palácio. E ele olha para trás, depois naquele reencontro com seus irmãos, ele diz para os seus irmãos: não se preocupe, Deus me mandou antes. Foi Deus que me mandou antes de vocês, mandou na frente para preparar, para que quando vocês viessem, eu pudesse socorrer a vocês. E ao final da vida ele dizia aos seus irmãos: vocês tentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Foi a providência de Deus, os planos de Deus. Não estava nos planos de José, mas estava nos planos de Deus. José nunca conseguiria imaginar aquilo, mas de repente ele é colocado no centro das atenções do Egito, o homem mais importante no Egito depois do faraó. E assim acontece com Moisés, acontece com Daniel, um jovem também. Talvez Daniel nunca pensasse que ele teria que fazer um doutorado em nutrição na Babilônia. Já pensou sair da terra dele, fazer um doutorado em nutrição na Babilônia? Separar, entender esse negócio de comida, bebida, o que pode, o que não pode? Nunca passou na cabeça dele. Nem ciências políticas. Nunca havia passado na cabeça de Daniel isso. Mas de repente vem aquele turbilhão, aquele furacão em Israel, povo judeu, é levado cativo para a Babilônia, e ele vai junto. E os seus sonhos de estudar, ele era brilhante, inteligente, um futuro pela frente, mas de repente ele é jogado lá na Babilônia. E ele se depara com situações totalmente inusitadas. Ele é pressionado a comer comidas que ele não fazem parte da sua dieta, não fazem parte do seu regime. De repente ele tem que lidar numa língua estranha, com um povo estranho, lidar com essas situações. Mas Deus o vai conduzindo. De repente ele é chamado perante o rei para interpretar um sonho, e assim ele é guindado a uma posição, e aquele rei é deposto, e ele de repente alça uma posição de governador muito importante, que destaca pela sabedoria. Mas de lá ele vai para a cova dos leões, e da cova dos leões ele sai resgatado. E assim esta sucessão de acontecimentos tão inusitados na vida de Daniel. E Daniel, que havia planejado talvez concluir o seu doutorado em Jerusalém, concluiu os seus estudos e seguir a carreira política, e talvez ser uma pessoa influente no seu país. De repente tudo aquilo tinha ido por água abaixo, caiu por terra, e agora ele está lá numa situação diferente. E vejo que Daniel não entra em pânico, ele não entra em crise de fé, não fica lamentando, não fica ressentido, não fica lamuriando, não fica amargurado com Deus. Porque que Deus, oh meu Deus, eu tenho sido fiel, tenho procurado te obedecer, tenho procurado andar nos teus caminhos, ser reto. E por que, Senhor, tudo isso? Os meus planos, os meus sonhos, tudo aquilo que imaginei, tudo aquilo que planejei, agora foi tudo por terra. E agora eu me vejo nessa circunstância. Mas em nenhum momento você vê Daniel murmurando, lamentando, amargurado, reclamando contra a destruição dos seus projetos de vida de uma maneira inusitada.
E nós poderíamos continuar falando aqui de Abraão. Nunca pensou que um dia sairia lá da sua terra, iria para uma outra terra, sua zona de conforto, de segurança, de bem-estar, os familiares, suas fazendas, o seu gado, tudo certinho, a vida correndo normalmente, fluindo, sem nenhum incidente, mas um dia Deus o tira de lá e o coloca numa rota, o coloca num caminho totalmente inusitado, que ele não sabe direito ainda o que vai acontecer, o que vai suceder. Você pensa em Noé, você pensa em Jó, não estava nos planos de Jó passar por tudo aquilo, não estava nos planos de Paulo viver o que ele viveu, não estava nos planos de Pedro, com a sua empresa de pesca lá, tranquilo, de repente ser lançado num outro negócio, outra atividade totalmente estranha, a qual ele nunca havia sonhado, mas Deus o lançou nesta atividade. Não estava nos planos. A gente faz planos, a gente planeja, mas algumas coisas não estavam, nós não conseguimos planejar. Olhando para trás, talvez todos esses personagens bíblicos, o que eles viram, o que nós vemos? Talvez eu olhando, poxa vida, não estava nos planos, mas Deus nos trouxe, Deus nos conduziu, a graça de Deus conduziu, passamos aperto, dificuldade, tribulação, mas sobre todas as coisas sobrou uma convicção que Deus esteve conosco, a graça de Deus esteve conosco. A provisão de Deus, cuidando de detalhes, mesmo quando as situações eram extremamente perturbadoras. A cabeça de José, repetindo aqui, como pode acontecer tudo isto? Ele dizendo, Deus está por detrás disto. Deus está envolvido nesse negócio. Então vamos enfrentar e caminhar. E por isso nós precisamos ter algumas convicções fundamentais na nossa vida. A primeira delas é que nós pertencemos ao Senhor. Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. Nós pertencemos a Ele. E pertencemos a Ele na vida e na morte. Quer seja quais sejam os acontecimentos que venham suceder na nossa vida, nós precisamos ter esta convicção. A nossa vida está nas mãos de Deus. Lembre-se sempre disso. Não esqueça disso. E nós precisamos enfrentar por causa disso corajosamente as situações na certeza que Ele não perdeu e nem perderá o controle. Por mais estranho e absurdo que as coisas possam parecer, Deus nunca perde o controle da situação. A nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus não perde o controle da situação. Deus continua sendo Deus mesmo nas situações mais contraditórias e confusas aos nossos olhos. E nós precisamos aprender a descansar na sua providência. Deus está cuidando de tudo em todas as circunstâncias. Ele cuida de maneira misteriosa, incompreensível, que às vezes não percebemos o seu cuidado, mas Ele está cuidando. E por isso eu gostaria de deixar aqui algumas atitudes fundamentais e práticas com relação a planejar e a pensar a nossa vida. Planejar a nossa vida ainda continua sendo uma atividade importante, que revela a nossa responsabilidade perante a nossa vida e a vida da nossa família. Revela o desejo de viver de maneira prudente e sensata.
Jesus ensinou sobre isso. Ele disse, aquele homem que vai construir uma torre, ele calcula o custo. E a gente precisa aprender que há espaço para o planejamento. Não podemos viver de maneira inconsequente. Não podemos viver de maneira aleatória, tomando decisões insensatas. Jesus ensinou isto. Se você vai sair à guerra, planeje as suas forças. Avalie as suas forças. O que você tem em mãos, se você pode chegar lá, sob pena de passar vergonha no caminho. Então Jesus e a Bíblia nos ensina sobre isto. Mas planeje obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Inclua no teu planejamento que Deus é soberano. Inclua no teu planejamento que Deus pode de repente subverter aquilo que você está planejando. Inclua nos teus planos que Deus é soberano e que de repente Ele pode colocar tudo aquilo por terra, que Ele pode reverter tudo aquilo e Deus pode fazer um caminho totalmente diferente. Então esteja aberto para isso. Planeje, mas planeje também a intervenção de Deus. Planeje a subversão de Deus. Planeje a ação de Deus. Coloque dentro dos seus planos que você deseja ir por este caminho, mas que no caminho Deus pode mudar radicalmente e Deus pode reverter as tuas expectativas, os seus projetos em outra direção. Planeje que a vontade soberana de Deus, insondável de Deus, é a melhor coisa para a sua vida e o melhor lugar para se estar. O lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Disso você pode ter plena e absoluta certeza. Você pode não saber o que vai acontecer, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, este é o melhor lugar para você estar e viver. Coloque nos seus planos que Deus pode intervir. E se Ele intervir, com certeza, mesmo que a sua vida vire de pernas para o ar, mesmo que a sua vida se reverta totalmente nas suas expectativas, Deus estará ali com você e Deus te abençoará. O coração do homem pode fazer muitos planos, pode planejar muitas coisas, mas é de Deus que vem a resposta certa. E no meio, às vezes, da confusão, há um texto bíblico que foi dito ao povo de Israel lá no exílio babilônico. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Durante 70 anos ficaram lá, por conta da sua desobediência. Mas no meio daquele caos, longe da terra, longe da cidade amada, do templo que fora destruído, longe da cultura, longe do ambiente que cresceram, escravos, e agora perderam tudo. Mas Deus ainda enviou a eles uma mensagem através do profeta Jeremias. Diz: vocês vão ficar aí todo esse tempo, vocês vão ficar aí, mas sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e de um futuro melhor. Lá no meio do caos, era esta a palavra do Senhor aos exilados na Babilônia: eu tenho planos para vocês e planos melhores. Então confie nos planos de Deus. Planeje, organize a sua vida.
Mas saiba que Deus tem o melhor para você. Não tenha medo. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de colocar a tua vida nas mãos de Deus. Não tenha medo de caminhar com Deus. Não tenha medo. Não tenha receio. Deus tem planos, e planos de paz e de vida melhor para todos nós. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.